Graça e paz do Senhor Jesus. Amém? É um privilégio para mim estar aqui essa noite. Falar bem a verdade, é um marco para mim. A minha noiva, para quem não me conhece, com a Bianca, né? Como ela falou, eu sou Jailson, sou noivo da Priscila. E há algum tempo já eu tenho sonhado com ser mais do que o noivo da Priscila, ser o esposo da Priscila, mas também ser amigo de todos vocês. Aprenda, hein, galera? Quando começar a pregação já faz uma cantada, assim, pra ficar um negócio legal. Eu confesso que eu tô um pouco nervoso. Vocês estão me ouvindo bem? Aí no fundo, tá? Bom, pra quem não sabe, eu fiz seminário no mesmo lugar que o Andrés, o Colômbia, no mesmo lugar que a Priscila. E eu gosto bastante da história de Israel. É uma das coisas que sempre me cativou muito. Me cativa muito a história de Israel. Porque parece que toda vez que eu leio aqui na palavra sobre a história de Israel, ela está falando sobre um pouco da minha história. Não sei se vocês têm esse sentimento. E eu percebo na história de Israel um ciclo, infelizmente, um ciclo muito comum, e talvez vocês também, lendo a palavra, também percebam esse ciclo. É um ciclo vicioso de rejeição de Israel para com Deus. Um ciclo onde você percebe que Deus faz tudo pelo povo dele. E ao mesmo tempo você vê esse povo que foi levantado por ele, que foi fundado por ele, acabando rejeitando as ações de Deus, não reconhecendo o que o Senhor faz, sendo ingrato. Algo que é interessante na história de Israel é que ela começa com um homem que já idoso, Deus promete para ele que ele seria pai de grandes nações e ele nunca tinha tido nenhum filho. E ele tem um filho com uma mulher também idosa e ainda por cima estéril. Desse casal, mais o seu filho Isaac nasce, se casa com uma outra mulher estéril também, Rebeca. E desse novo casal nasce mais irmãos gêmeos, Esaú e Jacó, que por sinal também vai se casar com uma mulher estéril. Uma coisa bastante interessante é que Deus levanta uma nação de uma família de mulheres estéreis. Deus não levanta uma família apenas, Deus levanta uma família que permanece até hoje. E a gente percebe que a história de Israel vai sendo guiada por Deus até eles chegarem no Egito, serem escravizados. Deus levanta Moisés, liberta o povo, faz de tudo pelo povo, promete para eles uma terra, manda praga, abre o mar, coloca uma coluna de fogo, uma nuvem durante o dia, tudo isso para proteger o povo. E você vê Deus até mandando carne, mandando pão cair do céu. E tudo isso, a gente percebe uma resposta do povo. E qual é? A resposta do povo é a reclamação contínua, não é, pastor? É uma reclamação contínua, uma ingratidão que permanece no povo de Israel. É desse ciclo que eu estou falando, um ciclo de rejeição. Deus faz, Deus mostra para o povo, Deus prova que Ele ama esse povo, que Ele está cuidando desse povo. E infelizmente o povo de Israel não reconhece, o povo de Israel rejeita o Senhor. Passado um tempo, eles entram na terra como Deus havia prometido. Vem o tempo dos juízes e mais propriamente o tempo do último juiz. O último juiz, que também era profeta, chamado Samuel. E esse homem era extraordinário, mas na sua velhice o povo de Israel chega para ele e fala: Samuel, seguinte, você é muito legal, muito gente boa, muito bacana, mas não dá mais. A gente quer ser igual às outras nações, a gente quer ter um governo
Da mesma forma que as outras nações, a gente quer que um rei vá na nossa frente, nas nossas batalhas. A gente quer ver o nosso rei. Você tem essa mensagem bonita, a gente até aceita, acha isso interessante, mas a gente quer ser igual aos outros. A gente não quer ser dominado, depender da boa vontade de um Deus que diga pra gente quando a gente tem que ir, quando a gente tem que ficar. Isso é muito incômodo. A gente quer ver o nosso rei mandando, executando. A gente quer ver ele com a coroinha. A gente quer ver ele com o trono. A gente quer ver ele com o cetro. A gente quer perceber ele aqui. Mesmo Deus se fazendo presente desde o início. E aí Samuel, obviamente chateado, vai orar, falar com Deus. E eu acredito até que talvez ele tenha falado: Senhor, eles estão me rejeitando. Pô, eu dediquei minha vida para esse povo, dediquei minha vida para esse pessoal e não estou tendo reconhecimento. E aí Deus fala para ele, como está lá em 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7, ele diz assim, não precisa abrir, quero só que você acompanhe, diz mais ou menos assim, que ele fala assim para Samuel: Samuel, não é bem a você que eles estão me rejeitando. Não é bem a você que eles estão rejeitando a mim. Você acha que o problema talvez seja com você, mas o problema é comigo. O problema é que esse povo não quer que eu reine sobre eles. Esse povo não quer me obedecer, eles não querem se submeter à minha vontade. Deus aí se identifica para Samuel como um rei rejeitado pelo seu próprio povo, pelo povo que ele fundou, pelo povo que ele levantou. Isso a gente vai perceber na história de todo Israel. Eu acredito que dificilmente a gente vai abrir a nossa Bíblia no Antigo Testamento e vai perceber algo diferente. A gente vai perceber alguns momentos de alguns heróis, alguns momentos interessantes, mas normalmente a gente vai perceber que o povo continuamente vai rejeitando a Deus. E aí, quando o cerco aperta, eles chegam diante de Deus, falam que vão se arrepender. Deus livra eles e novamente continua essa rejeição. Por isso eu gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo em Isaías, capítulo 1. A partir do versículo 2, a gente vai ler até o 4. Isaías, capítulo 1, a partir do versículo 2 até o 4. Os irmãos encontraram? Amém? Diz mais ou menos assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque fala Jeová. Nutri e fiz crescer filhos, mas eles se rebelaram contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Ai da nação pecaminosa, do povo carregado de iniquidade, da semente que consta de malfeitores, dos filhos que praticam a corrupção. Abandonaram Jeová, desprezaram o Santo de Israel, retiraram-se para trás. Amém? Eu gostaria que os irmãos também acompanhassem comigo do 11 até o 14. Caiu aqui. Do 11 até o 14. De que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios? Diz Jeová. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. E não me agrado do sangue de novilhos ou de cordeiros ou de bodes. Quando vindes a comparecer perante mim, quem requereu de vós isto? O pisardes os meus átrios? Não continueis a trazer oblações. O incenso para mim é abominação. A lua nova e o sábado, a convocação das assembleias,
não posso suportar a iniquidade e o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas festas fixas, a minha alma se aborrece. Elas me são como carga. Estou cansado de as sofrer. Amém? Bom, a gente percebe aqui, logo no primeiro capítulo, esse derramar do coração de Deus, onde Deus mostra para o seu povo a sua indignação, o quanto ele está cansado com tudo que ele tem visto na história, com tudo que ele tem percebido, essa rejeição, essa falta de devoção do povo, essa falta de gratidão do povo de Israel para com ele. E nesse vídeo que a gente assistiu, ele repetia uma pergunta para a gente. Vocês repararam qual era a pergunta? Você o conhece. Isso. Ele falava sobre o rei e aí ele fazia uma pergunta repetidas vezes. Você o conhece? E eu acredito que a intenção, talvez, desse vídeo não seja apenas uma intenção de evangelismo, uma intenção de contar alguma novidade, mas ele está perguntando, será que você que senta nos bancos da igreja, você conhece esse rei? Será que esse rei faz parte da sua vida? Será que ele está reinando sobre você? Eu acredito que Israel não queria conhecer o Senhor, não queria conhecer a Deus, porque conhecer ao Senhor é necessariamente submeter-se à vontade dele. Conhecer ao Senhor é descobrir que você precisa que ele reine e que você saia do trono. O povo de Israel não queria conhecer o Senhor, porque conhecer ao Senhor é algo que dá muito trabalho, é algo que exige mais do que o preço que Israel estava disposto a pagar. Muita gente olha para esse texto de Isaías e pergunta, poxa, mas Deus não tinha falado para eles guardarem as festas? Deus não tinha falado para eles guardarem os cultos, para eles fazerem isso, fazerem aquilo? E Deus está mostrando aqui nesse texto para nós, para o povo de Israel, falando, olha, vocês não entenderam, vocês não compreenderam. O meu povo não entende nada. E aí que é duro, porque o povo de Israel é comparado com um jumento. O próprio Senhor que levantou esse povo compara o seu povo com um jumento. E ele fala, olha, o boi conhece o seu dono. O jumento sabe da sua manjedoura, mas o meu povo não me conhece. O meu povo não sabe quem eu sou, não sabe como eu ajo, não sabe qual é a minha vontade. Aliás, o meu povo faz questão de não saber qual é a minha vontade. Israel não queria conhecer o Senhor, eu acredito, porque Israel não quer se submeter ao reinado de Deus. É isso que Deus está tentando explicar para Samuel e falar, olha, eles não estão rejeitando você, Samuel, eles estão rejeitando a mim. É eu como rei da história desse povo. E por quê? Porque isso não é particular da história de Israel, isso é da nossa história. O homem, ele anda cego, ele anda sedento por ser independente de Deus. Ele anda sedento por viver uma vida alienado da vontade de Deus. E Israel fazia isso muito bem. Israel ia no templo. Israel fazia os sacrifícios. Israel muitas vezes guardava as leis. Israel queria pagar o preço para ficar com aquele sentimento de pronto, fiz minha parte. Senhor, não me cobre nada. Eu já fui no templo, eu já fiz o que o Senhor me pediu. Eu já fiz aquilo que estava escrito na lei, mas a partir do momento em que o Senhor fala, olha Israel, eu não quero isso, eu quero o coração de vocês.
Aí o negócio pega, porque quando existe um encontro com o reino do Senhor, existe necessariamente mudança, existe necessariamente transformação. Infelizmente, a gente percebe esse povo caminhando distante do Senhor e apenas alguns conseguindo caminhar com o Senhor. E por que eles estão caminhando com o Senhor? Porque decidiram não viver mais independentes da vontade de Deus. Decidiram que gostariam que o Senhor reinasse sobre a vida deles. Israel queria muito, muito continuar vivendo com o rei na barriga, pagando o preço pelos sacrifícios, pagando o preço para continuar sendo do jeito que era. E Deus sempre teve o projeto que esse povo tivesse o rei no coração. Que esse povo tivesse o rei não na barriga, mas no coração deles. Pagar o preço talvez seja muito fácil. Pagar o preço de ir ao templo, pagar o preço de sentar e esperar 2 horas se passarem. Talvez não seja difícil, são só 2 horas na semana. Não sei como é que era para o povo exatamente, mas os sacrifícios, eles não contam pelo que Deus está falando com a gente aqui nesse texto, pelo que Deus estava falando com esse povo. Os sacrifícios necessariamente não são aquilo que o Senhor deseja. O Senhor deseja corações quebrantados diante dele, corações que estão dispostos a serem reinados por ele. E para ter o reino do Senhor dentro de nós, a gente precisa aprender a conhecer o Senhor. Nada melhor do que aprender com os erros dos nossos antepassados. E nada melhor do que poder talvez até prever como vai ser o nosso futuro se a gente não prestar atenção na história daqueles que já passaram. De todo o povo que saiu do Egito, apenas 2 entraram na Terra Prometida. De todo o povo que viu milagres, que viu o pão cair do céu, que viu coisas maravilhosas, mar se abrir, apenas 2 souberam o que era a terra que emanava leite e mel. Infelizmente, a história da humanidade, como eu já disse, ela parece ser pautada naquilo que os homens desejam fazer independente do Senhor. Fazer independente da vontade dele. Tem uma história que eu acho interessante na Bíblia, que um jovem chega para Jesus e fala: olha, eu quero seguir você. E Jesus: tá, legal. Você honra seu pai e sua mãe? Eu honro. Você guarda os mandamentos? Você faz aquilo, faz isso? Faço. Então tá bom, faz o seguinte agora. Só falta uma coisa: vende tudo que você tem, dá para os pobres e aí você me segue. Ah, Senhor, aí não dá. Aí não dá para seguir o Senhor. Porque eu quero que o Senhor mexa aonde o Senhor pode mexer, aonde eu deixo o Senhor mexer. Mas não mexa no meu dinheiro. Não mexa no meu bolso, não mexa no meu jeito de ser. Não mexa naquilo que eu tenho orgulho de ser, naquilo que eu tenho orgulho de não ser transformado. Não mude o meu caráter, Senhor. Qual é o preço para ser pago? Sentar no banco? Fazer sacrifício? Dar uma oferta para o sacerdote? Qual é o preço? Era isso que o povo de Israel estava fazendo e que Deus fala: olha, isso me enoja. Vocês estão querendo comprar. Vocês estão querendo comprar aquilo que não pode ser comprado. Desde o início eu levantei vocês para que vocês pudessem ter acesso a mim e vocês me conhecessem. Mas vocês estão querendo pagar o preço que é exatamente o contrário do que eu queria para vocês. Conhecer a Deus é descobrir que você não é o centro do universo. Que você não é a razão da história da humanidade, que o mundo não gira em torno de você. E infelizmente o povo, a maioria das pessoas, o povo de Israel, talvez até esse jovem que a gente falou
que se encontra com Jesus não está disposto a aprender que o Senhor é o centro da história, que existe uma mensagem que não fala dele, que existe um reino, mas onde ele não é o rei, onde ele é o súdito, que existe um reino acima dele e um reino que é muito maior do que ele. O que eu acho muito interessante quando você percebe a vida de Jesus é que num mundo onde todos estão querendo ser deuses, querendo se colocar como reis, como os caras, como o centro do universo, você tem o próprio Deus vindo até nós e se fazendo servo. E o próprio Deus morrendo pelos seus servos, morrendo pelos seus amigos, lavando os pés deles, servindo eles com a sua própria vida. Num ambiente onde todo mundo quer ser o campeão, o vencedor, quer chegar primeiro, quer estar numa posição de destaque, quer estar debaixo do holofote. O Senhor morre, Ele prefere morrer como um perdedor pendurado numa cruz do que se dobrar para as propostas mundanas, para as propostas diabólicas que colocam Ele muito próximo do poder e da fama, mas o distanciam do Pai. Jesus prefere morrer do que ficar distante do Pai. Jesus prefere morrer do que aceitar a proposta demoníaca no deserto que coloca ele como o rei de todas as nações e Jesus fala negativo, não foi para isso que eu vim. O próprio Deus não quis ser igual a Deus. Não é o versículo que você leu? Antes ele se humilhou, se esvaziou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso ele é o nosso rei. Por isso ele realmente é o nosso rei. Porque Jesus faz tudo na contramão do que normalmente a gente faria. Por isso ele é o rei da nossa vida e ele tem todo o direito, todo o poder, toda a dignidade de reinar sobre nós. E é sobre essa mensagem que a gente tem que viver. É debaixo, aliás, dessa mensagem que a gente tem que viver. Da mensagem de um reino que é maior do que a gente. Da mensagem de um reino onde é possível conhecer o Senhor sem precisar pagar o preço, porque a gente tem absoluta certeza de que o preço já foi pago. O preço já foi pago, por isso eu não preciso pagar preço nenhum. Vir à igreja, orar ao Senhor, ler a palavra, estar com os irmãos não é preço, é dádiva. Mas como eu acredito que a gente pode olhar para a história de Israel e perceber, a gente pode olhar para a nossa vida e perceber isso também. Se a gente não estiver disposto a conhecer o nosso rei, primeiro, ele nunca vai ser o nosso rei. Segundo, a gente nunca vai entender para que a igreja. A gente não vai entender a oração, não vai entender a palavra, não vai entender nada. A gente vai estar como o povo que Deus está mostrando aqui em Isaías, um povo que não entende nada, um povo sem conhecimento. A nossa proposta diante da palavra, eu acredito, é única. Nós temos que ter um coração sincero diante de Deus. E perceber que nós precisamos nos humilhar, nós precisamos de mensagem de arrependimento para as nossas próprias vidas. Tantos talvez tenham perdido o tempo olhando para a vida dos outros, esquecido de olhar para si mesmo e perceber, Senhor, está errado, eu não quero mais ser medíocre, eu quero algo novo. Eu quero olhar para a história do seu povo e perceber que o que eu não quero ser. Eu quero ser diferente, eu quero ser seu povo de verdade. Eu quero conhecer o Senhor. Não só de ouvir falar, mas eu quero ver o Senhor na minha vida. A tal ponto que as pessoas possam olhar para mim e não mais ver a mim, mas ver o Senhor em mim.
Conhecer ao Senhor é um relacionamento, tem a ver com relacionamento, não com intelecto, não com apenas adquirir informações, mas conhecer tem a ver com a proximidade nossa com o Senhor, a intimidade que a gente pode ter com o Senhor. As portas da casa do Pai estão abertas. Entra quem quiser. Essa é a mensagem que nós devemos aceitar ou não. E para as nossas vidas, a gente seguir isso no nosso cotidiano, nas nossas rotinas. Tanta gente fala, não tenho tempo, não tem como. Mas eu acredito que existe oportunidade em qualquer momento para que a gente possa conhecer o Senhor. O Senhor está perto de nós em todos os instantes, em todos os momentos. Vamos aprender com o erro dos nossos antepassados. Vamos aprender com os erros do povo do Antigo Testamento e vamos aprender também com os acertos deles. Vamos fazer o Senhor Jesus Cristo reinar de fato, porque Ele é o Rei de direito. Vamos então fazer Ele reinar de fato no nosso coração. Que exista um sentimento em cada um de nós, de não desfilar por aí com um rei na barriga, mas com um rei no nosso coração. Amém? Senhor, eu te agradeço por essa noite, pelo privilégio de poder falar sobre a sua palavra. Eu te agradeço porque não existe nada melhor do que perceber o Senhor nos chamando para oração, nos chamando para arrependimento, nos chamando para perceber o que o Senhor já fez por nós, o que já está feito naquela cruz. Perceber que o Senhor já é o Rei, que o seu reinado, que não existe nada nem ninguém que possa atentar contra o seu reino, mas que o Senhor é o único Rei, que o Senhor é o único Deus. E que basta a gente se render diante do reino do Senhor. É com o coração quebrantado e ao mesmo tempo agradecido que eu faço essa oração, dizendo que o Senhor é o nosso Rei, que o Senhor é o Rei dessa igreja, que o Senhor é o Rei das nossas vidas e que nós não queremos ser independentes, nós não queremos ser suficientes para nós. Nós queremos te conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor, porque não há nada nem ninguém melhor que o Senhor em todo o universo. Não há nada nem ninguém que possa nos salvar além do Senhor. E o Senhor tem feito isso de uma maneira maravilhosa, incrível sobre as nossas vidas, Pai. Nós te damos graças por esse culto dos jovens, porque o Senhor falou com a gente em todos os momentos, falou com a gente no louvor. Eu acredito que a sua palavra está berrando nos nossos ouvidos a sua vontade de que nós possamos nos aproximar mais do Senhor, pagar menos o preço, pagar menos para estar perto do Senhor e reconhecer que o Senhor já pagou o preço por cada um de nós. Em nome de Jesus, nós oramos agradecidos. Amém. Deus abençoe, irmãos.